Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a exposição da palavra do Senhor. Nessa manhã, nós chegamos ao último sermão na série de exposições na primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos ler então a parte final dessa epístola, a partir do versículo 13 do capítulo 5, 1 João 5, 13. Nossa leitura será até o versículo de número 17, e depois então teremos a leitura do texto da pregação, os versículos 18 a 21. Assim diz a palavra do Senhor: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, ao que não pecou para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Agora o texto da pregação, versículos 18 a 21. Vamos observar de forma especial o fato de que há 3 vezes aí a aparição do verbo saber, 3 coisas que devemos saber. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Mais uma vez, pela Tua bondade, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor use aquele que vai falar, para que ele fale em nome de Teu Filho Jesus Cristo, para que fale com fidelidade, com temor, que busque a Tua glória. Ajuda cada um de nós para ouvir com atenção, com temor, com mansidão, recebendo a pregação como a Tua palavra para nós. Nós pedimos, Senhor, essas coisas, porque sabemos que não podemos estribar a nossa confiança nem no pregador, nem em nós mesmos. A nossa confiança está no Senhor. Por isso dependemos de Ti. Ajuda-nos. Abre os olhos de cada um de nós. Faça nosso amor, nossa fé e nossa esperança serem multiplicados em Cristo Jesus. Oramos em nome dEle, para a glória dEle. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos então agora ao último sermão desta série, na primeira carta do apóstolo João. E poderíamos esperar que nessa parte final da carta houvesse então, como em outras cartas, uma série de saudações e uma bênção final. Mas, como vocês devem ter observado na leitura, não é isso que nós encontramos nesses últimos versículos. João escreveu sua carta, não foi para uma igreja em particular, como Paulo fez,
mas ele escreveu para muitas igrejas. A carta de João é uma carta universal. E como ele começou sem saudação, ele também termina sem uma saudação final. O que João faz nesses versículos finais é apresentar declarações que resumem e reafirmam aquilo que ele disse no decorrer de toda a carta. Como ele começou a carta? Ele começou a carta falando sobre Jesus Cristo. Como ele termina a carta? Ele termina a carta destacando a confiança que nós podemos ter por causa de Jesus Cristo. E como nós já observamos em sermão anterior, essa confiança é ressaltada em nosso texto pelo uso do verbo saber. Esse verbo, desde o versículo 13 do capítulo 5 até o final, no 21, aparece 6 vezes. E no texto desta manhã, como destaquei, este verbo aparece 3 vezes. Uma no versículo 18, uma no 19 e uma no versículo 20. Então, João conclui a sua carta dizendo que há 3 coisas que sabemos. Então, para quem está em Cristo Jesus, essas 3 coisas são coisas a respeito das quais nós podemos ter absoluta certeza. São fatos a respeito dos quais nós devemos nos assegurar de nunca esquecer. É por isso, então, meus amados irmãos, que eu vos anuncio o Evangelho de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: 3 coisas das quais temos certeza em Jesus Cristo. Esse é o tema da pregação. 3 coisas das quais temos certeza em Jesus Cristo. Primeira delas, a certeza de que Jesus Cristo nos protege. No versículo 18, temos então 3 afirmações que nos asseguram essa proteção e vitória contra o pecado e contra o maligno. Observe que o versículo 18 tem uma certa relação com o versículo 17. No versículo 17 se lê: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Ao ouvir essas palavras, algum leitor de João poderia imaginar que João apresenta talvez uma certa indiferença ao pecado. Mas aqui está uma afirmação bem clara de João. Eis o que ele diz no versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, pela última vez, o apóstolo João aborda a questão do novo nascimento que ele tratou várias vezes em sua carta. Ele quer, como um último consolo e encorajamento, que seus leitores tenham certeza de que, de fato, eles nasceram de novo. E é interessante observar que no decorrer da carta, João apresenta 13 evidências do novo nascimento. E como já observamos, essas evidências, elas não são evidências sentimentais, emocionais, subjetivas. Essas evidências apresentadas por João não são aquele tipo de coisa, por exemplo, quando alguém diz assim: olha, eu sou crente e está vivendo a vida do jeito que quer, e você diz: não, olha, mas isso não combina com a Bíblia. Então a pessoa diz: não, mas eu sinto no meu coração. E quando a pessoa diz: eu sinto no meu coração, você diz: bom, aqui eu paro, eu não tenho como ir, entrar, adentrar no coração dessa pessoa e saber o que aí se passa. Pois bem, as 13 evidências não são sobre sentir, são sobre frutos reais na vida daqueles que servem a Cristo, que nasceram de novo. São 13 evidências que podem ser verificadas por terceiros. Ou seja, alguém fora do seu coração olhará para você e dirá: tem uma coisa diferente aí. Nasceu de novo. Então João apresenta 13 dessas evidências. A 13ª é esta que aparece em nosso texto.
A pessoa nascida de Deus não continua pecando. O que isso quer dizer? É óbvio que João sabe que os cristãos pecam. Ele deixou claro isso no capítulo 1, versículos 8 a 10. E acabamos de ler no capítulo 5, no versículo 16, ele diz: se você encontrar um irmão que está pecando não para a morte, faça o quê? Ore por ele. Então ele sabe que os cristãos pecam, que os cristãos vão pecar. Portanto, é claro, João não está afirmando aqui que nós somos perfeitos. O que João está dizendo aqui é que se nós recebemos um novo nascimento, uma nova conduta, um novo tipo de vida deve aflorar desta nova vida. Observe, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso é muito claro. Não há exceções a esta regra geral. Alguém que nasceu de novo não viverá em pecado. Então, está falando sobre o domínio, sobre o controle, sobre a prática, o viver em pecado. Todo aquele que nasceu de novo não está mais sujeito ao domínio do pecado. O pecado não é mais o padrão de sua vida, mas a exceção. E por quê? Por que é assim? Por que isso acontece? A resposta está aqui em nosso texto. Veja o restante do versículo 18. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem é esse que nasceu de Deus? Poderíamos dizer, eu não tenho tempo para desenvolver isso aqui, mas posso dizer que por razões gramaticais, teológicas, contextuais, canônicas, nós devemos reconhecer que isso se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O protetor, aquele que guarda aqui, se refere ao Senhor Jesus Cristo. Como ele é designado aqui? Ele é designado como aquele que nasceu de Deus. Isto porque ele é o unigênito do Pai. Então Jesus Cristo é aqui o supremo protetor. Ele guarda as suas ovelhas. Ele orou na chamada oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 12. Ele disse: quando eu estava com eles, veja o verbo, guardava-os no teu nome, que me deste, veja o verbo, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, a Escritura testemunha claramente sobre Cristo como nosso protetor. Agora, de quem Cristo nos protege? O texto diz: somos protegidos do maligno e, consequentemente, do mundo que jaz no maligno. Então, por causa da proteção de Jesus, eis o que diz o apóstolo: e o maligno não lhe toca. Esse verbo tocar tem a ideia de agarrar algo com a intenção de prejudicar, de fazer mal. Então, Satanás pode nos tentar, e certamente ele tenta. Ele pode nos tentar por meio de dúvidas, de amigos, de ídolos, de tentações carnais e seduções mundanas. Mas vejam, por causa do poder de Jesus Cristo, ele não pode se apoderar de nós. E você pode encontrar um exemplo claro disso quando você olha para os apóstolos. Acabamos de ler o texto, Jesus diz: eu os protegi, eu não os deixei, eu não perdi nenhum deles, exceto o filho da perdição. Mas quando chegamos a Lucas 22, 31 e 32, sabemos que Satanás tinha interesse nos outros apóstolos. Por exemplo, Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé
não desfaleça. É curioso pensar. Jesus orou por Pedro e não orou por Judas, o filho da perdição. Então, como Pedro, podemos cair. De fato, Pedro caiu. Ele negou o Senhor Jesus Cristo. Mas também, pela graça de Cristo, podemos dizer, como Pedro, podemos nos levantar arrependidos. E a razão para isso é que Cristo nos protege de cair de maneira final, de cair de maneira definitiva. Pelo sangue de Cristo, pela obra do Espírito Santo, nós recebemos arrependimento, perdão, purificação dos nossos pecados. Portanto, o que João diz que sabemos aqui no versículo 18 é que o maligno não nos toca. Ele não nos prejudica em nenhum sentido final. Somos protegidos pelo Filho de Deus. E porque Ele nos mantém seguros, nós podemos então viver de maneira em que o pecado não é mais a nossa prática. Pelo contrário, isso seria viver no pecado, seria contrário à nossa nova natureza em Cristo e seria contrário à eficiência do nosso protetor. Então, irmãos, aqui está o fato, a coisa que sabemos. Estamos seguros em Cristo Jesus. Estamos certos que ninguém, e veja, nem mesmo o próprio diabo pode nos separar de Cristo Jesus. Eis o que o bom pastor disse em João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Agora ouça com atenção. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus Cristo, por sua obra na cruz, obteve a nossa salvação, e agora, por sua obra no céu, Ele a mantém segura. Portanto, como nos ensina o Espírito Santo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Isto é a primeira certeza que nós temos. Temos a certeza da proteção de Cristo. Guarde isso não só para o primeiro domingo, mas para todo o restante de 2025 e até o dia em que você se encontrará com seu protetor. Segundo ponto. A segunda certeza é que pertencemos a Deus no mundo que jaz no maligno, versículo 19. Então, João está aqui contrastando a nossa posição em Cristo Jesus. O maligno não lhe toca, versículo 18. Versículo 19, somos de Deus. Agora, ele contrasta isso com a posição daqueles que não estão em Cristo. Que ele diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Então aqui está, meus amados irmãos, o nosso privilégio em Cristo. É dito aqui que nós somos de Deus. Você já pensou sobre isso? Antes, nós não éramos de Deus. Mas pelo Espírito Santo, recebemos a nova vida, nascemos de Deus, Ele agora é o nosso Pai Celestial, somos seus filhos, pertencemos a Ele e estamos sob seus cuidados. Agora, em contraste, a nossa posição em Cristo Jesus, veja o que João diz. O mundo, e veja essa palavrinha, o mundo inteiro, o mundo inteiro jaz no maligno. Em outras palavras, o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Observe que então existem apenas duas posições possíveis. Somos de Deus ou estamos sob o controle do maligno. A neutralidade não é possível. Quem não nasceu de novo
não é um filho de Deus, não estando em Cristo Jesus, como já observamos em passagens anteriores desta epístola, como Caim, um filho do maligno. Então entenda, o mundo inteiro jaz no maligno. E aqui aparece a única exceção a isso. Qual é a única exceção? O mundo inteiro jaz no maligno. A exceção: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, ao lidar com pessoas que não estão em Cristo Jesus, você deve se lembrar disso. Podem ser seus vizinhos, podem ser seus colegas de trabalho ou amigos, podem ser seus parentes. Todos os que não estão em Cristo Jesus estão sob o domínio do maligno. Isto quer dizer, estão presos às mentiras e às futilidades deste mundo. São controlados e cativados pelo poder e autoridade do próprio Satanás. Podemos ilustrar isso de uma forma. Crianças, vocês já brincaram com imã? Vocês sabem que o imã tem um poder, o poder da atração. Então podemos olhar para essas palavras e pensar: para quem estamos sendo atraídos? Cristo sempre nos atrai para si mesmo. Mas a questão é que Satanás também atrai para si mesmo aqueles que estão no mundo. Não existe um ponto de neutralidade aí. Portanto, a maneira de ver as coisas, a maneira de agir, os desejos, os objetivos serão diferentes. Porque os centros de atração são diferentes e opostos. E você, então, meu amado irmão, minha amada irmã, não pode submeter sua vida àquilo que é contrário a Cristo. Então, tome cuidado com sua relação com pessoas que não estão em Cristo Jesus. E ao falar das coisas de Deus para tais pessoas, e você deve fazer isso, deve falar mesmo, mas você deve ter consciência do que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, a saber, Satanás, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cada pessoa nesse mundo que não está em Cristo Jesus é cego para a glória de Cristo. Não pode entender as coisas de Deus, a menos que nasça de novo pelo Espírito de Deus. Agora, Satanás não só encobre, diz também Jesus na parábola do semeador, ele rouba a palavra dos corações humanos. Ele engana com sinais e maravilhas. Ele seduz pelo desejos carnais e pelo orgulho. Portanto, a única esperança para nossos amigos, para nossos vizinhos, para nossos parentes, é que pelo poder do Espírito Santo, eles recebam a nova vida em Cristo. Então sim, você deve continuar a orar por eles. Você deve continuar a anunciar o Evangelho a eles. Mas não pense que seu poder de argumentação, porque você deu 10 livros sobre evangelismo, agora você vai ganhar muitas pessoas. Depende
do Senhor não depende de sua sabedoria, não depende da disposição de quem ouve, depende do Espírito Santo trazer o morto para a vida, o cego para a luz. É isso, a obra do Espírito Santo. Depende, como diz Paulo, não de quem corre ou de quem quer, mas de usar Deus de misericórdia. Agora, também devemos ter ciência, à luz de que o mundo inteiro jaz no maligno, que estamos em um conflito global, com um inimigo que influencia em muitos casos. Ele controla a cultura, sociedades, finanças e até governos. Este império maligno, sob o domínio do maligno, se opõe com veemência ao avanço do Evangelho e ao crescimento da Igreja de Cristo. E qual é um dos meios que Satanás usa para se opor ao avanço do Evangelho e ao crescimento da Igreja de Cristo? Observamos isso no decorrer de toda esta carta. Certamente um dos meios é a propagação de uma forma adulterada de evangelho, que apresenta um falso Cristo que não é conforme o Evangelho. Amados irmãos, em meio a um mundo que jaz no maligno, aqueles que estão em Cristo têm a confortadora mensagem, a confortadora certeza: somos de Deus. Somos guardados no poder de Deus para a salvação. Então você tem esse conhecimento, você tem essa certeza em seu coração. Se você diz que sim, eu direi: que bendito conhecimento, que conforto solene, que graça maravilhosa. Agora, de quem recebemos tudo isso? Vamos para o nosso terceiro ponto. A terceira certeza é que Jesus é o verdadeiro Deus e que nele temos a vida eterna. Versículos 20 e 21. Então, eis o que temos no versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Dois elementos da obra de Deus, do Filho de Deus, são mencionados aqui. Primeiro, a sua vinda. Segundo, a sua concessão de entendimento. Esses são os últimos versículos. Não é de surpreender que João está terminando a carta como começou. Ele começou falando sobre Jesus. Ele começou falando sobre a natureza humana de Jesus. Vimos, ouvimos, tocamos. Ele começou falando da natureza divina de Jesus. Ele é o Verbo vivo. Ele é a palavra de Deus. E agora, novamente, João afirma a encarnação de Jesus. Ele se fez homem. Ele afirma isso à luz de que os hereges estavam negando tal verdade. Diziam que Jesus de fato não tinha assumido natureza humana. Mas aqui está a afirmação do Evangelho. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Isso é sobre a sua natureza humana. Mas João também afirma que Jesus nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. João então proclama o objeto do nosso conhecimento, do conhecimento dado por Cristo. Não é um conhecimento abstrato, filosófico, é um conhecimento pessoal para reconhecermos o verdadeiro. Está se referindo a Deus, está contrastando, quando diz que ele é o Deus verdadeiro, contrastando com as palavras do versículo 21, os ídolos. Os ídolos são deuses falsos, mas ele está dizendo, Cristo nos dá entendimento sobre o Deus verdadeiro. João vincula o conhecimento do Deus verdadeiro a Cristo Jesus em seu Filho. Essas palavras de João, vinculando o conhecimento de Deus com Jesus Cristo, ecoam as palavras de Jesus em Mateus 11, versículo 27. Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai,
Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem pode conhecer o Pai? Quem pode estar no Pai? Aquele a quem o Filho quiser revelar. E talvez, crianças, vocês tenham memorizado em algum momento as palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou. Lembram o que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas tem a parte final. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não há como estar em Deus sem estar no seu Filho Jesus Cristo. É o próprio Filho de Deus que nos faz conhecer o Deus verdadeiro e nos une a Ele. Então, quando João está afirmando essas coisas aqui, João está revelando que as alegações dos falsos mestres de estarem em Deus e terem comunhão com Deus, que essas alegações eram inválidas, porque eles não acreditavam no Filho de Deus. Vejam o que ele diz no capítulo 2, versículo 23 dessa mesma carta. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, aqueles hereges que João está enfrentando negaram a verdade sobre Jesus. Então, eles não tinham o Filho de Deus. Portanto, também não tinham o Pai. O que eles tinham então? Eles tinham uma ilusão, a qual eles chamavam de Deus. Eles tinham uma ilusão, a qual eles chamavam de Cristo. Mas a comunhão deles com Deus verdadeiro não era uma comunhão verdadeira. A frase final deste versículo diz, versículo 20 diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a pergunta que fazemos é: a quem se refere João? Ele está falando de Deus o Pai ou do Senhor Jesus Cristo? Existem debates sobre isso, e existem vários argumentos que indicam que João se refere aqui a Jesus Cristo, que ele está claramente chamando Jesus Cristo de Deus verdadeiro e a vida eterna. Eu não posso aqui apresentar estes vários argumentos, mas um bem claro que você pode se lembrar. Como é que João começa o evangelho? O evangelho que ele escreveu. Ele começa falando sobre: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas quando ele termina o evangelho, ele termina falando que ele escreveu para que nós soubéssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, sabendo isso, tenhamos vida em seu nome. Como é que ele começou essa epístola? Da mesma forma. Ele usou até as mesmas palavras. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo da vida. E agora, quando ele encerra da mesma forma para realçar a glória de Cristo, homem perfeito e Deus perfeito. Então, temos aqui nesse versículo 20 um clímax cristológico. Quando João disse: o Filho de Deus é vindo, ele afirmou a natureza humana de Jesus. Agora ele aponta para a sua natureza divina. Ele diz que ele é o verdadeiro Deus, a vida eterna. É então tal como nós confessamos, e talvez você consiga fazer a relação dessas palavras finais com aquilo que volta e meia nós confessamos no culto à noite, nas palavras do credo niceno. Crianças, lembrem-se do credo niceno. O que diz? Que nós cremos o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz. Agora, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado
não criado, de igual substância do Pai, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. João quer que nós tenhamos certeza da nossa fé. Ele deseja desenvolver em nós uma compreensão e uma apreciação mais profunda pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está fazendo no final da carta? Ele está dizendo: ó, meus queridos irmãos, eis a suma de tudo que eu vos disse. Aqui está ele, aqui está a verdade, aqui está a vida, aqui está o conhecimento e o entendimento, aqui está o Filho de Deus. Se estamos nele, temos a vida eterna. Cristo é tudo que nós precisamos. Amados, vocês percebem então? João poderia ter parado no versículo 20. Ele poderia ter tirado sua pena do pergaminho, colocado lá e deixado as coisas como estão. Ele poderia ter encerrado sua carta com esse anseio escatológico pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Mas João encerra sua carta se dirigindo com ternura e afeição aos seus leitores, chamando-os pela última vez aqui nesta carta, filhinhos. E então ele lhes dá um imperativo: guardai-vos dos ídolos. Talvez, em sua leitura da Bíblia, e eu posso dizer que em minha leitura da Bíblia eu fiz isso várias vezes. Eu chegava na leitura anual e por vezes quando eu passava pela primeira epístola de João, depois de ler tudo, geralmente de uma vez só, são 5 capítulos, chegava ao final, esse último versículo, e eu dizia: rapaz, o que João terminou assim, parece que não tem muito a ver com tudo que ele estava dizendo antes. Ele de repente sai com esse assunto de idolatria do nada. O que ele está querendo dizer? O que isso tem a ver com o contexto da carta? Porque ele termina com essas palavras. Agora, depois de pregar toda a epístola, eu tenho uma resposta. E não é complexa e difícil, é simples. O que essas palavras finais estão expressando é aquilo que foi objeto de todo o desenvolvimento da carta. Em síntese, em toda a carta, João esteve dizendo: rejeite o falso e abrace o verdadeiro. É isso. Então, depois de dizer que Jesus é o verdadeiro homem que vindo, e o verdadeiro Deus no qual temos a vida eterna, João está nos advertindo contra abraçarmos um falso Cristo. Isso é a questão. Então, de novo, eu preciso tirar este assunto pela última vez nessa carta, sobre os falsos mestres que estavam perturbando os leitores de João. Como João chamou esses homens? Anticristos. E como eles eram anticristos? Por pregarem contra o nome, a pronúncia da palavra? Não. Se você fosse até a igreja desses falsos mestres, você ouviria Jesus, Cristo, bênção, vitória, palavras que estão na Bíblia. Você as ouviria. Mas o fato é que esses anticristos estavam negando o ensino apostólico a respeito de Jesus. Então, desse modo, o ensino e a pregação de tais homens apresentava a seus ouvintes uma falsa imagem de Jesus. João está dizendo: dar ouvidos a tal ensinamento, um ensinamento que apresenta um Cristo adulterado, dar ouvidos a tal ensinamento não é abraçar a salvação em Cristo pela fé, é depositar a confiança em um ídolo. Então, direi com ainda mais clareza, colocar a confiança em um Cristo, com letra minúscula, que não seja conforme o Evangelho, um Cristo criado pela imaginação humana, um Cristo adequado aos critérios mundanos,
não é fé para a salvação, é idolatria. Cultuar um Cristo conforme nosso desejo, que faz tudo que a gente quer, que é igualzinho a nós mesmos. Um Cristo conforme a imaginação humana. Cultuar um Cristo assim não é adoração, é idolatria. Ao chamar essas concepções de ídolos, João está pegando e colocando as falsas concepções sobre Deus e sobre Cristo no mesmo patamar dos deuses pagãos. Qualquer concepção a respeito de Jesus que não seja conforme o Evangelho do Antigo e do Novo Testamento não passa de idolatria maldita, que deve ser rejeitada e repudiada de todo o nosso coração. Isso quer dizer, meus irmãos, tristemente, que há muitos pastores, bispos, apóstolos, que não passam de pregoeiros de ídolos. Eles falam o nome de Jesus, mas não é a respeito do Jesus da Bíblia que eles estão falando. Eles cultuam, mas não é o Jesus que adoram. Pregam e adoram ídolos criados por suas próprias imaginações. Esse tipo de pregação, esse tipo de igreja está debaixo de maldição. Eis o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, esteja debaixo de maldição. Portanto, abraçar uma forma de cristianismo que permite negar a verdade bíblica sobre Jesus, um cristianismo que não tem frutos, que não demonstra uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor, e lembre-se, porque isso foi visto em muitas pregações, que não demonstra amor ao seu próximo. Um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem frutos, é criar um ídolo. E isso é algo do qual todos nós precisamos nos guardar. Por isso João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amados irmãos, João começou e terminou falando de Jesus. E agora eu devo, por fim, perguntar a vocês: você conhece a Cristo tal como revelado no Evangelho? Você confessa a Cristo como verdadeiro homem, verdadeiro Deus? Toda a sua confiança está nele somente? Você diria, sem pensar duas vezes: o fundamento da minha vida, o meu único consolo é o Senhor Jesus Cristo? Ao iniciar este ano, esse desejo está se renovando em sua vida? Você se sente atraído por Ele? Seu amor, seu interesse por Ele estão aumentando? Jesus Cristo é o Filho de Deus que fornece a vida eterna a qualquer um que venha a Ele com fé. Ele é a verdadeira revelação de Deus, e qualquer outra coisa é uma falsificação, um falso substituto. Sobre esta verdade se pode ter absoluta certeza. Sobre esta verdade João encerra esta carta. Sobre esta verdade encerro este sermão. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Amém.